Enfim, e claro que tem espaço também pra gente falar de seleção brasileira de modo geral, até porque amanhã é a estreia do Dorival, Bruno. Pois é, então a gente já movendo para esse assunto que fala mais do jogo, né? Falar de Brasil e Inglaterra, a gente vai ter a estreia contra um adversário muito complicado. O Brasil não é tido como favorito, até na Segurobet a gente pode trazer os valores. É um jogo complicado para a seleção brasileira, em que a seleção deve ter aí pelo menos uns 5 estreantes na equipe titular, pelo menos essa é a projeção. Uma seleção nova, renovada no comando do Dorival e que serve de teste aí para a sequência de um desafio muito grande que a seleção vai ter ao longo das eliminatórias para recuperar essa confiança, um jogo fundamental nesse sentido. A autoestima do torcedor da seleção brasileira tá abalada porque a gente não vence uma seleção europeia há muito tempo e não joga contra as grandes seleções europeias. O último amistoso que a gente teve foi em 2019 contra a República Tcheca, se eu não me engano. Então é um nível muito diferente do que vai ser um jogo contra a Inglaterra ou outro jogo contra a Espanha. Vai ser muito legal da gente avaliar sobre esse duelo. A gente trouxe até nas manchetes, né? A Inglaterra não vai ter alguns dos principais jogadores, o Harry Kane, o Saka, o atacante do Arsenal, e também o Henderson, que é um dos capitães dessa seleção. Mas um time muito forte, sempre muito forte, jogando em Wembley ainda, Brasil fora de casa e com muitos jogadores da Premier League. Então eu espero um jogo bem Premier Leagueizado, assim, sabe? Aquele jogo no estilo de Premier League, rápido, ágil, que vai ser legal de acompanhar. Onde você acha que você tá, cara? No Resenha Segurobet. A questão é onde você acha que tá, Pedro Martelli, com esse seu som assim espetacular chegando aqui pra gente. Eu vou ter um ganho aqui. Entendeu? Então tira. Então tira. Sacanagem, cara. Pô, tchau. É melhor mesmo, viu? Porque olha... Não, mas de fato, o time do Brasil é um time europeu, gente. A gente vai ter isso muito claro no duelo contra a Inglaterra e eu acho que vai ser um jogo bem nesse sentido. Um jogo rápido e complicado pro Dorival, que vai apostar em algumas mudanças do estilo dele, aquele formato de futebol que é mais resultadista do que tenta aquele desempenho espetacular que a seleção já não tem há muito tempo. Então eu imagino que o saldo deve ser positivo. Eu não vejo o Brasil com facilidade e não vejo que uma vitória do Brasil é possível. Eu acho, meu palpite é de vitória da Inglaterra num 2-1, aí um jogo movimentado, mas a seleção da Inglaterra está alguns passos na frente da brasileira, na minha avaliação. Só trazendo um provável time, né, o Bruno, Boa. Com Bento, Danilo, aí a zaga com o Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel. O meio de campo com o Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo. Algumas escolhas diferentes do que a gente pensou ontem, né? Nesse último treino foram reveladas, principalmente na lateral esquerda. A gente pensou que o Ayrton Lucas sairia na frente contra o Wendel, que foi convocado agora no corte recente. Chegou há pouco tempo na seleção, ele que joga no Porto, é um cara consolidado na Europa já tem alguns anos, mas eu imaginei que o Ayrton Lucas sairia na frente, pelo visto não sai. E no meio de campo a escolha do João Gomes no lugar do Douglas Luiz, né? Então a gente tem um meio de campo que segue sendo de Premier League, com Bruno Guimarães, Paquetá e João Gomes, mas imaginei que o Douglas Luiz, por estar jogando mais bola na minha avaliação no Aston Villa, sairia na frente. Ainda assim um time forte, acho que o Dorival vai por esse caminho mesmo, não tem muito o que mudar não. A questão você falava a respeito do Dorival ser um treinador aí, ali mais em busca do resultado e tal, mas eu acho que é uma escalação ousada. Se eu fosse o Dorival, eu reforçaria mais o meio campo, até pra talvez dar uma... Como ele encheu essa seleção de volantes, e você falou aí do Douglas Luiz, talvez você colocasse o Douglas Luiz pra dar mais liberdade ao Paquetá. Tirar o Rafinha? Tirar o Rafinha, exatamente. Até porque eu não vejo o Rafinha com nível de ser titular da seleção brasileira e ao mesmo tempo também eu sinto que ele poderia reforçar mais esse meio campo do